Sombra de dúvida, meus amigos, essa é ou foi, está sendo a melhor notícia do ano para os beneficiários do BPC, benefício da prestação continuada, e para quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente. Eu já vou contar para você todos os detalhes, né? Mas antes eu quero te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Olha, gente, eu inclusive esse vídeo, né, eu já trouxe no dia que foi aprovado, né, o PL 8.949 lá na CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Inclusive, né, eu estava até bastante emocionado. Poucas vezes, né, eu fiquei emocionado aqui no canal, né, porque, gente, foi uma luta, né, porque nós estamos lutando com esse PL 8.949 desde o ano de 2017. Não é só eu, né, mas é uma das metas aqui do canal, gente, é a aprovação desse PL 8.949, e eu nunca escondi isso de ninguém, porque eu acho totalmente injusto que o INSS convoque uma pessoa portadora de deficiência, né, e principalmente se for permanente, para fazer revisão médica pericial, porque no meu entender, esse tipo de situação só toma a vez daquelas pessoas que estão precisando passar por uma perícia médica de verdade, né? Porque aquela pessoa portadora de deficiência já é deficiência, aquilo é permanente, é irreversível, não vai melhorar, né? E também, sempre eu achei injusto convocar uma pessoa que teve o seu auxílio doença convertido em uma aposentadoria por invalidez, porque o médico chegou à conclusão que aquela doença, aquele caso não melhorou, só piorou, por isso converteu para uma aposentadoria por invalidez. E nós batemos na tecla desde, não vou dizer para você, desde que foi criado ali em 2017 esse projeto de lei do ex-deputado federal Ronei Nemer, né? Porque eu recebi um e-mail de uma pessoa, né, que falou: olha, César, aquele tempo era o tempo do pente fino. Esse projeto de lei foi, né, para dar uma segurança para esses dois grupos de beneficiários durante aquela convocação em massa, né, que estava ocorrendo no pente fino na gestão do ex-presidente o Michel Temer, né? E aí essa pessoa me convenceu, falou: esse projeto aqui vai ser muito legal, tem chances, né, de ser aprovado. E eu li o projeto, gostei do projeto e comecei a bater na tecla em cima daquilo, juntamente com outros amigos aqui na internet, né, que também cobrem previdência social. Foi uma vitória, digamos assim, né, porque a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou em caráter conclusivo, né, a proposta que dispensa aposentados por invalidez, aposentados por invalidez e quem, né, recebe o BPC-Loas da revisão médico-pericial para comprovar a condição se a incapacidade for considerada permanente, irreversível ou irrecuperável. César, mas então nesse caso você quer dizer, por exemplo, que a pessoa que conseguiu o BPC e não é uma deficiência irreversível, se for aprovado a lei, pode acontecer da pessoa ser convocado? Gente, aí nesse caso, né, fica muito a critério do INSS. Por exemplo, quando esse projeto de lei, né, for sancionado, que virá uma lei de fato, provavelmente o INSS, né, o Ministério da Previdência Social, vai fazer uma lista lá, né, de deficiência ou doenças que eles julgam, né, irrecuperável, irreversível, permanente, né? Por exemplo, se nasceu com uma deficiência física, essa é uma deficiência permanente, né? Por exemplo, uma criança que hoje recebe o BPC por causa que tem a síndrome de Down, é irreversível, não vai mudar essa questão, né? Então, eu acredito que vai abranger praticamente todos os beneficiários do BPC. Gente, e o mais legal de tudo isso é que, né, algum tipo de auxílio doença também, né, será beneficiado, né, com esse projeto de lei, ou seja, que a pessoa não pode ser convocada. Eu não me recordo, né, de cabeça, mas eu estou procurando aqui para contar para vocês quais são as 3 patologias, né, que se a pessoa, por exemplo, estiver recebendo o auxílio doença, também não pode ser convocado para revisão médica pericial. Acabei de achar aqui, né, mal de Alzheimer, né, ou seja, aqueles que hoje recebem o auxílio doença, né, e tem mal de Alzheimer, o PL 8.949, né, e as outras preposições parecidas que foram apensadas, proíbe, né, que o INSS convoque uma pessoa que hoje recebe benefício
por mal de Alzheimer. Doença de Parkinson também será, né, foi beneficiado por esse projeto de lei do auxílio doença, e também esclerose lateral amiotrófica, né? Eu conheço bem dessa doença aqui, o mal de Alzheimer, né? Essas duas doenças, a doença de Parkinson e a esclerose lateral amiotrófica, eu já não tenho muito conhecimento em relação a essas duas patologias. Ou seja, ampliou o rol de proteção desse projeto, o PL 8.949. Por quê? O projeto original, né, iria beneficiar apenas os beneficiários do BPC e os aposentados por invalidez, né, sendo tanto faz, gente, é protegido pela lei, tanto o benefício concedido de maneira administrativamente, aquele, né, que a pessoa conseguiu lá no INSS, ou aquele benefício que foi concedido de maneira judicial, né? Então, prosperou o projeto de lei, né? Inclusive, ele já tinha sido aprovado lá na Comissão de Seguridade Social e Família, que hoje mudou de nome, né? Se chama Comissão da Saúde, depois foi aprovado lá na Comissão de Finanças e Tributação, e agora, finalmente, graças a Deus, né, foi aprovado o parecer do relator, o Guilherme Boulos, né, que foi favorável ao relator, né, pela aprovação do PL 8.949, e devido aos apensados, né, olha, gente, presta atenção, olha quantos projetos de lei similares, parecidos, que foram apensados ao PL 8.949. Foram apensados o projeto de lei 10.570, é um projeto de lei do ano de 2018. Também foi apensado o projeto de lei 1.207 de 2019, foi aprovado, foi apensado, né? Apensado significa que foi juntado o projeto de lei 2.490 de 2020, e também foi apensado o projeto de lei 4.026, também de 2020, né? E o que mudou do projeto original nesse caso foi, né, que alguns casos, né, que, por exemplo, 3 doença, do auxílio doença, não pode ser convocado, né, para uma revisão médica pericial. Vou voltar a elencar de novo esses 3 problemas de saúde, porque talvez, né, hoje você esteja recebendo o auxílio doença, né, e está por causa desse tipo, dessas doenças aqui, que é o Alzheimer, né, o mal de Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. César, mas já está aprovado, agora esses beneficiários estão já livres da revisão médica pericial? Não, gente. Encerrou-se a tramitação na Câmara dos Deputados, a não ser, existe um porém aqui, por exemplo, um deputado, né, que talvez nem faça parte dessa comissão, né, resolve falar, não, eu não concordei, vamos a plenário, né, aí pode ir a plenário, né, mas só que não vai acontecer, eu tenho certeza que não vai acontecer, ele vai entrar, agora ele vai para o Senado Federal. E por que, gente, que eu dou como certo a aprovação do PL 8.949? Porque lá no Senado, né, existem muitos senadores que são, né, por exemplo, a Mara Gabrilli, o Romário, o senador Paulo Paim, quem mais que eu posso citar? O senador aqui, o Flávio Arnes, aqui do Paraná, a Leila Barros, o próprio senador, o Cajuru, são todos senadores, né, que são favoráveis, eles são simpáticos à causa, né, da pessoa portadora de deficiência, entre outros senadores, né, pode ser que eu tenha até esquecido o nome de alguns, né? A senadora Zenaide Maia também é muito favorável à causa da pessoa com deficiência. Ou seja, né? Quem dera, né, gente? Quem dera. Eu confesso para vocês que eu torço, né, para que esse projeto de lei, que quando chegar no Senado, que ele caia na mão para ser relator, por exemplo, o senador o Paulo Paim, né, caia na mão do Romário, caia na mão do Flávio Arnes, porque nesse caso eu tenho certeza que o relatório será favorável, né? Mas eu acho que é favas contadas. Aí, né, depois que for aprovado lá no Senado, aí vai a sanção presidencial. E eu acho, gente, que o Lula sancionaria esse projeto de lei tranquilamente. Por isso que eu digo, gente, essa é uma vitória. A melhor notícia da semana
a melhor notícia do mês e quem sabe até do ano aqui de 2023, porque esse projeto de lei, igual o 14º salário, estava travado, né, lá na Câmara dos Deputados e agora teve esse desfecho maravilhoso tanto, né, ao beneficiário do BPC, ao aposentado por invalidez e também para os beneficiários do auxílio-doença que estejam recebendo benefício por causa do mal de Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose lateral amiotrófica.